Olá, o MP na TV está no ar. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito específico para a capital, para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre a taxa do lixo. Foi uma discussão muito grande na capital, que envolveu toda a cidade, afinal de contas não tem quem não pague o IPTU, e ela veio junto com a taxa do lixo veio junto com o IPTU. Qual foi o grande problema? É que, segundo as pessoas que receberam o IPTU em janeiro de 2018, para pagar em janeiro de 2018, muitos reclamaram do valor dessa taxa do lixo. Ela é constitucional? Ela não é constitucional? Tudo isso foi discutido. Nesse momento da discussão na capital, o prefeito Marquinhos Trade estava em férias. E ele recebeu, da onde ele estava passando as férias, a notícia de que a situação não estava boa na capital. O que aconteceu? Ele resolveu esperar, voltar para Campo Grande, fez uma reunião com o Ministério Público, com a OAB, com a Associação Comercial para discutir essa taxa de lixo e resolver o que é que eles iriam fazer. Muita gente se recusava a pagar a taxa do lixo. Dá uma olhadinha nessa primeira reunião. Longas filas, desinformação e muita revolta por parte dos contribuintes. Assim ficou a central do IPTU em Campo Grande durante 2 dias. Tudo por causa da cobrança da taxa do lixo. Os contribuintes foram obrigados a procurar a central para que fosse feito o desmembramento da cobrança. E depois de tanta confusão, o próprio secretário de Finanças admitiu que houve erro de cálculo na taxa de coleta do lixo. Os lançamentos ocorreram de forma equivocada, de forma distinta das simulações originais. Houve alguns erros de natureza técnica importantes, erros com os quais nós não podemos compactuar, porque quando ocorrem, geram injustiça. E nosso compromisso não é com a injustiça, nosso compromisso era com a proposta original, que era uma proposta de se produzir justiça social com 60%, com redução para 60% dos domicílios. Ao que parece, não é isso que ocorreu. Então, diante dessa falha de natureza técnica, o governo precisa revisar algumas situações. Bom, e nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto tão polêmico que movimentou a capital do Mato Grosso do Sul é o Procurador de Justiça, doutor Haroldo de Lima. O doutor Haroldo vai falar um pouquinho para a gente, até porque o senhor é responsável o senhor é coordenador do Centro de Apoio do Consumidor do Ministério Público Estadual, né, doutor? Tudo Correto, bem com o senhor? Tudo bem. Doutor, foi uma celeuma muito grande na capital, né? A capital toda está envolvida, né? Porque todo mundo paga o seu IPTU, pelo menos deveria pagar. E essa taxa do lixo foi a grande discussão, a grande preocupação do prefeito. Eu quero saber do senhor, ela é constitucional ou ela não é constitucional? Vamos começar pelo comecinho, doutor. Valéria, preliminarmente, essa reação que a sociedade local teve mostra que o poder da mobilização inverte questão jurídica. E essa questão de ser constitucional ou não, nós, em tese, admitimos a legalidade da taxa. Mas só que nós atuamos nesta agenda por conta de uma intenção primeira que era fazer a vinculação do recebimento na conta d'água. E como a conta d'água é preço público e é relação de consumo, nós recomendamos que assim não fosse feito. E como de fato não foi. A primeira conversa foi na conta d'água, correto. Só que agora, sendo cobrada junto com o IPTU... Desculpa, doutor, aí o Ministério Público interviu porque não poderia cobrar na conta d'água, só para as pessoas conseguirem entender direitinho. Correto, não pode porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, isso caracteriza cobrança casada e não pode. Mas só que a prefeitura fala que essa cobrança da taxa de lixo, ela vem desde 1974 e nunca houve questionamento, vírgula. Essa cobrança da taxa de lixo, ela é antiga, mas só que era embutida dentro do IPTU, que é imposto e não taxa, de forma que a cobertura por essa despesa, a prefeitura
tirava do imposto. Porque não tinha discriminado ali, né, taxa do lixo, como veio esse ano, né? Poucos imóveis tinha a discriminação, porque a prefeitura, ela vincula a cobrança da taxa de acordo com o IPTU, mas por questões outras, tinha em torno de 110 mil imóveis, como foi falado nessa reunião, que não pagavam taxa de lixo. De forma que os critérios que a prefeitura adotou, enviou um projeto de lei, foi justamente atendendo ao que a justiça havia decidido anteriormente, que a taxa de lixo referente à varrição, que é a taxa de limpeza, essa não é passível de ser mensurada por cada cidadão ou contribuinte, de forma que, então, em razão desse quadro econômico de recessão que todas as prefeituras estão vivendo, por conta até dessa diminuição nos repasses, todas as prefeituras do Brasil estão com essa ideia na cabeça, querem implementar a taxa de lixo de acordo com os critérios que eles estão elegendo, de forma que isso não é só em Campo Grande. Eu fiz uma pesquisa, no Brasil todas as prefeituras estão sendo compelidas a buscar um complemento de receita para fazer frente aos gastos. E a taxa de lixo tem que ter muito cuidado para não causar injustiça, como nós apuramos que até o prazo de 90 dias para entrar em vigor, que é um prazo constitucional, foi descumprido pela prefeitura local. Então, é uma afronta à sociedade, né, ver o tributo ser exigido sem cumprir as etapas da lei. Mas cada município vai ter as suas leis em relação à taxa de lixo, doutor? Cada um vai adequar à realidade local? Como é que isso funciona juridicamente? Por exemplo, Campo Grande a taxa de lixo de cada cidadão, de cada moradia, e também englobando a varrição, que é essa limpeza da rua, né? Que a gente vê sempre limpando, varrendo, cortando a grama. Correto. Cada município pode implementar a taxa de coleta de lixo, tá? Porque o custo referente à varrição de canteiros e praças, isso aí tem que ser acobertado pelo IPTU. O Supremo Tribunal Federal, inclusive tem duas súmulas nesse sentido, a súmula vinculante 19 e a 29, que diz que é constitucional cobrar, mas só que o único critério que a Corte de Brasília já debateu é a questão do metro quadrado. E aqui no caso de Campo Grande, nós constatamos que além do metro quadrado do imóvel, tem a questão da metragem do imóvel, tem a questão da capacidade contributiva do cidadão e, por último, tem também o uso que esse imóvel tem. De forma que, então, esses outros critérios que o Supremo ainda não decidiu, eu acredito que é passível de muito questionamento, porque não dá para dizer que uma residência do centro produz mais lixo de uma residência da periferia. Até vou mostrar aqui mais uma matéria que também os vereadores participaram dessa reunião. A gente também não pode falar, o prefeito resolveu. Os vereadores também participaram dessa reunião e também discutiram com o prefeito de que forma que eles iriam fazer. Mas olha só o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha. A Câmara Municipal enviou pedido à Prefeitura solicitando agilidade no ressarcimento da taxa de lixo, paga por alguns contribuintes de Campo Grande. Em coletiva à imprensa, o presidente João Rocha informou que a decisão foi tomada para dar celeridade. Encaminhei um ofício à prefeita em exercício, após o entendimento de todos os colegas que aqui estão, em havendo uma alternativa, alguma possibilidade de que se faça isso administrativamente, em razão da necessidade de um tempo maior para que esse projeto possa chegar na casa o melhor possível, concebido da melhor maneira possível, nós encaminhamos esse ofício no sentido de que a Prefeitura, dentro do que se pode, dentro do que se tem de amparo legal, que adote as providências administrativas para possibilitar a devolução no menor espaço de tempo possível desse recurso pago da taxa de lixo antecipada.
A taxa de lixo é legal e os vereadores ainda não sabem qual será a forma a ser adotada pela Prefeitura da cobrança. Os vereadores devem votar na sexta-feira, em regime de urgência, um novo projeto. A Casa se mobilizou, está pronta para realizar a sessão extraordinária, se for o caso, na sexta-feira, com o número de vereadores suficiente. Doutor, houve toda essa discussão, toda essa celeuma. A Câmara discute de que ela também não participou diretamente. É difícil para o cidadão entender porque os vereadores deveriam estar cientes do que eles estavam fazendo junto com a Prefeitura, não é isso? Na verdade, Valéria, essa matéria ela é muito complexa, até por conta das várias interpretações que existem a respeito de taxa e imposto. Então, o que aconteceu é que não foi realmente uma agenda discutida exaustivamente, né? Ou seja... Pelo menos essa é a impressão que dá. A impressão é que era final de ano, correto? E que tinha que cobrir o custo do contrato vigente com uma concessionária, e o que foi feito é que aqueles critérios usados foram justamente simples, o que a Prefeitura fez, o que os burocratas da Prefeitura fizeram. Pegaram o custo do contrato, né, de limpeza, repito, que deve estar incluso também aí a varrição de rua, limpeza de praças e jardins, de canteiros, que isso não pode ser acobertado ou incluído nessa taxa de coleta, correto? Então, ela é constitucional, a taxa de coleta, desde que não venha também, vamos dizer, o jabuti, né, que é justamente a limpeza de praças e jardins, que tem que ser suportado pelo IPTU. Doutor, eu vou pedir um comercial rapidinho, a gente já volta, porque, afinal de contas, a gente aí teve um desfecho, pelo menos que nos parece feliz, né? Depois de ter passado tudo que nós passamos. Mas a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse desfecho. Já voltamos.